Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa aí das nossas plataformas, que inscreveu-se nos nossos canais. Obrigado, né? Gostar desse conteúdo, dá um like, não gostar, dá um dislike. Comenta, curte e compartilha, triple C, né? Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas, um beijo para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. E hoje, dia 25 de dezembro de 2024, Natal, né? São exatamente 21 horas e 29 minutos em ponto, quase já é dia 26. E amanhã, quinta-feira, dia 26, é o dia do 11º dia da lua, é o dia de Ekadasi, que é o dia do Senhor Hari. E o Ekadasi é o jejum de grãos e cereais, é o Sapala Ekadasi. Eu queria contar um pouco sobre essa história do Ekadasi. Esse ano, como nós seguimos o calendário lunar, o calendário lunar tem 28 dias. Então, no dia 7 de janeiro de 2024, esse mesmo Sapala Ekadasi foi o primeiro Ekadasi do ano. E esse mesmo Sapala Ekadasi caiu, né, no dia 26, o último Ekadasi do ano. Então, você quer fechar com chave de ouro aí esse ano de 2024, começar com o pé direito depois em 2025, faça um esforço extra aí de tentar fazer o jejum de Ekadasi, o jejum de grãos. Você pode fazer o jejum de várias maneiras, né? Você pode fazer o jejum completo, sem água, sem nada, e ficar acordado a noite inteira e a madrugada inteira em vigília, cantando os santos nomes do Senhor. Você pode fazer o jejum completo até o pôr do sol e depois de dormir. Você pode fazer jejum completo até o pôr do sol, depois tomar um de jejum depois do pôr do sol, comendo frutas e legumes, sem grãos e cereais, chás e cafés e sem sexo, né, também, né, é uma das questões, né, nesse dia específico, tá? Não mentir, não roubar esse dia, enfim. Se você fizer alguma questão ali de ver pessoas muito pesadas, né, com karmas muito pesados ali, vamos dizer assim, você olhe para o sol para purificar-se, né? Enfim. E nesse dia, você pode fazer também jejum completo até o meio-dia e depois comer frutas e legumes, tá certo? Ou você pode comer frutas e legumes o dia inteiro, ou só tomar água o dia inteiro, né? E independentemente da maneira que você faça o jejum de Ekadasi é muito, muito auspicioso, é mais do que auspicioso, né? É o summum bonum de tudo, porque é a diferença que pode agregar na sua vida. Você não tem ideia de quanto de benefício espiritual e material nós temos na feitura, na realização de um jejum de Sri Ekadasi. Por quê? Porque é o dia do Senhor Hari, né? E, ao mesmo tempo, você que acredita aí na astrologia, né, indiana, você que acredita no karma, essas coisas todas, quando você faz serviço devocional, você transcende essas questões. Queria contar uma historinha bem breve. O Sr. Ramachandra, quando foi enfrentar Ravana, ele tinha 10 cabeças. Cada cabeça representava, estava conversando com meu irmão hoje, na hora da Muni, né? Cada cabeça representava um poder místico que ele tinha alcançado, uma perfeição da yoga, né? E Ravana, aliás, né? Ravana, essa palavra significa antagonista. Ravana era antagonista de Rama, o Senhor Supremo, Rama. Então, a Ravana era tão poderoso que ele colocou. Nós temos os 12 Adityas, que cada Aditya representa os meses, né, do ano, no calendário hindu. Tem um mês extra que é Purushottama, né, mas isso fica como outro detalhe. E Ravana posicionou todos os 9 planetas, né, vamos dizer assim, na casa 12, na casa 11, a casa dos ganhos, né? A casa dos ganhos é a casa 11.
e a casa das perdas é a casa 12. Então ele pegou todos os planetas e pôs na casa do ganho, para ele ter vitória sobre Rama. Mas acontece que quando o Senhor Rama aparece, ele é a suprema personalidade de Deus, né? E quando Deus está na parada, o que acontece? Saturno, ele, por iniciativa própria, ele foi lá e pulou para a casa 12. A casa das perdas. Saturno, né, já é maléfico assim, no sentido. Então, Ravana perdeu a batalha perante o seu Rama. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha o seu karma, muitas questões que estão desfavoráveis a você, na sua vida profissional, amorosa, não importa qual seja, quando você se aproxima de Deus, né, é a vitória. Você consegue superar o determinismo do karma. Assim como Ravana pensou que, ó, eu vou vencer essa batalha, porque eu coloquei tudo assim certinho, tá, eu fiz tudo certinho. Sabe aquele pessoal que planeja tudo certinho na vida material? Meu irmão, a providência é independente às vezes, e tem certas questões que você faz que são as pedras de tropeço. Você vai gerando aquilo que vai te dar a punição lá na frente, tá certo? Não? E Shani, ele é o que dá a punição, ele veio dar a punição, mesmo sofrendo, que Ravana pegou e jogou um raio em Shani, Saturno, e ele ficou coxo e ficou lento, né? Então, por causa dessa história que a gente vê essa questão de você buscar por Deus, que é o fiel da balança. Então o karma pode ser alterado, pode ser minimizado. Das 5 verdades que é descrito no Bhagavad Gita é o diferencial. Você tem um karma de ter perdas no seu relacionamento, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, né? Você pode aliviar certas questões e aumentar certas expectativas até de vida, né? De uma vida com mais prosperidade, sendo temente a Deus. Então o Ekadasi é esse fio da balança aqui, e você pode fazer o jejum conforme você queira. Se você está convalescente, está com alguma dificuldade, não pode fazer o jejum, através de você ouvir a história que nós estamos narrando aqui, e através de você pronunciar os 24 nomes dos Ekadas e os 2 extras, né, do ano bissexto, você chega na mesma plataforma de quem fez o jejum. Então, onde está Deus, ele vai dar a possibilidade de todo mundo conseguir servir a ele da sua maneira e conseguir o resultado. Porque em Deus, eu sempre friso isso, né? Em Deus todas as contradições se acabam. Em Deus todas as contradições se acabam. Porque no mundo material é raga, doeshas e muktastu, é aversão e apego, e a dualidade, né? Então você tem sempre um antagonismo. Então, Deus derrotou Ravana, o demônio antagônico, do antagonismo, né? Então, se você quer derrotar o demônio do antagonismo na sua vida, do atraso na sua vida, te convido a fazer o jejum de Sri Ekadas. Há mais de 32 anos estamos falando a mesma coisa, né? Isso pode revolucionar positivamente, no sentido, a tua vida. Pode te salvar na hora da morte. Certo? Então é isso, vamos ver a história aqui do Sapala Ekadasi, que acontece amanhã, dia 26 de dezembro de 2024, a partir do nascer do sol, né? E o Distira Maharaja disse: ó meu senhor, ó meu querido senhor Krishna, qual é o nome daquele Ekadasi que ocorre durante a quinzena escura do mês de Pausa, dezembro, janeiro? Como é observado e qual deidade deve ser adorada naquele dia sagrado? Por favor, narre esses detalhes para mim completamente, para que eu possa entender, ó Janardana. Janardana é interessante, né? Esse nome que o Yudhishthira Maharaj está dando para Krishna. Por quê? Janardana, ele está no coração de todo mundo. E Janardana conhece nossas intenções. Então ele quer dizer, ó, você sabe das minhas intenções, então explique para mim, para beneficiar a minha intenção verdadeira. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, então respondeu: ó melhor dos reis, porque você deseja ouvir, eu descreverei
completamente para você as glórias do Pausa Krishna Ekadasi. Eu não fico tão satisfeito com sacrifício ou caridade quanto fico com observância de meu devoto de um jejum completo no Ekadasi, com a melhor de sua capacidade. Portanto, deve-se jejuar no Ekadasi o dia do Senhor Hari. Ó Yudhishthira, eu o exorto a ouvir com inteligência indivisa as glórias do Pausa Krishna Ekadasi que cai sobre um Dwadasi. Como expliquei anteriormente, não se deve diferenciar entre os muitos Ekadas. Ó Rei, para beneficiar a humanidade em geral, eu agora descreverei para você o processo de observar Pausa Krishna Ekadasi. Pausa Krishna Ekadasi também é conhecido como Sapala Ekadasi. Neste dia sagrado, deve-se adorar o Senhor Narayana. Alô, alô, alô. Deve-se adorar o Senhor Narayana, pois ele é a sua deidade governante. Deve-se fazê-lo seguindo o método de jejum descrito anteriormente. Assim como entre as cobras Sheshanaga é a melhor, entre os pássaros Garuda é o melhor, entre os sacrifícios o Aswamedha Yagya é o melhor, entre os rios a mãe Ganges é o melhor, entre os deuses o Senhor Vishnu é o melhor, entre os seres bípedes os Brahmanes são os melhores, então entre todos os dias de jejum o Ekadasi é de longe o melhor. Ó principal dos reis que nasceram na dinastia Bharata, quem quer que observe estritamente o Ekadasi se torna muito querido por mim e de fato adorável por mim, em todos os sentidos. Agora, por favor, ouçam enquanto descrevo o processo para observar o Sapala Ekadasi. No Sapala Ekadasi, meu devoto deve me adorar oferecendo-me frutas frescas, de acordo com o tempo, lugar e circunstância, e meditando em mim como a suprema personalidade de Deus, totalmente auspiciosa. Ele deve me oferecer jambira, romã, nozes e folhas de beto, coco, goiaba, variedades de nozes, cravo, manga e diversos tipos de especiarias aromáticas. Ele também deve me oferecer incenso, lamparinas de ghee, pois tal oferta de lamparinas no Sapala Ekadasi é especialmente gloriosa. O devoto deve tentar ficar acordado durante a noite de Ekadasi. Agora, por favor, ouça com total atenção, enquanto eu lhe digo quanto mérito alguém obtém se jejuar e permanecer acordado durante toda a noite, cantando as glórias de Narayana. Ao melhor dos reis, não há sacrifício ou peregrinação que produza mérito que seja igual ou melhor do que o mérito obtido por jejuar neste Sapala Ekadasi. Tal jejum, particularmente se a pessoa pode permanecer acordada e alerta a noite inteira, confere ao devoto fiel o mesmo mérito que a realização de austeridade por 5.000 anos terrestres. Ó leão entre os reis, por favor, ouça de mim a gloriosa história que tornou este divino Ekadasi famoso. Era uma vez uma cidade chamada Champavati, que era governada pelo rei santo Mahismata. Ele teve 4 filhos, o mais velho dos quais, Lumpaka, sempre se envolveu em todos os tipos de atividades muito pecaminosas. Encontros sexuais ilícitos com as esposas de outros, jogos de azar e associação contínua com prostitutas conhecidas. Seus atos malignos gradualmente reduziram a riqueza de seu pai. O rei Mahismata, Lumpaka, reduziu a riqueza do rei Mahismata. Lumpaka também se tornou muito crítico em relação aos numerosos devas, os atendentes universais capacitados do Senhor, bem como em relação aos brahmanes, e a todos os dias ele se esforçava para blasfemar contra os Vaishnavas. Finalmente, o rei Mahismata, vendo a condição decaída e impenitente de seu filho, o exilou para a floresta. Por medo do rei, mesmo parentes compassivos não vieram em defesa de Lumpaka. Tão zangado estava o rei com o seu filho, e tão pecaminoso era este Lumpaka. Perplexo em seu exílio, o caído e rejeitado Lumpaka pensou consigo mesmo: meu pai me mandou embora e mesmo meus parentes não levantaram senão um dedo em objeção a isso? O que devo fazer agora?
ele planejou pecaminosamente e pensou: vou-me esgueirar de volta para a cidade sob o manto da escuridão e saquear sua riqueza. Durante o dia ficarei na floresta e quando a noite voltar também ficarei na cidade. Pensando assim, o pecador Lumpaka entrou na escuridão da floresta. Ele matava muitos animais durante o dia e à noite roubava todos os tipos de itens valiosos da cidade. Os moradores da cidade o prenderam várias e várias vezes por medo do rei o deixaram sozinho. Eles pensavam que deviam ter sido os pecados acumulados nos nascimentos anteriores de Lumpaka que o forçaram a agir de tal maneira que ele perdeu suas instalações reais e passou a agir tão pecaminosamente como um ladrão egoísta comum. Apesar de ser carnívoro, Lumpaka também comia frutas todos os dias. Ele residia sob uma velha figueira de Bengala, que desconhecida para ele era muito querida pelo Sr. Vasudeva. De fato, muitos adoravam a árvore como o semideus de todas as árvores da floresta. No devido tempo, enquanto Lumpaka estava fazendo tantas atividades pecaminosas e condenáveis, o Sapala Ekadasi chegou. Na véspera do Ekadasi da Sami, do 10º dia da lua, Lumpaka teve que passar a noite inteira sem dormir por causa do frio intenso que sentia devido às suas escassas roupas de cama. O frio não só lhe roubou toda a paz, mas quase a própria vida. Quando o sol nasceu, quase morto, seus dentes batiam e ele estava quase em coma. De fato, durante toda aquela manhã de Ekadasi, ele permaneceu naquele estupor e não conseguiu despertar de seu estado quase calamitoso. Quando chegou o meio-dia do Sapala Ekadasi, o pecador Lumpaka finalmente voltou a si e conseguiu se levantar de seu lugar sob aquela figueira, mas a cada passo que dava ele tropeçava e caía no chão. Como um coxo, ele caminhava devagar e hesitante. Sofrendo muito de fome e sede, ele no meio da selva ficou. Tão fraco estava Lumpaka que não conseguia se concentrar nem reunir forças para matar um único animal durante todo o dia. Em vez disso, ele ficou reduzido a coletar quaisquer frutas que caíssem no chão por conta própria. Quando ele voltou para sua casa na figueira, o sol havia se posto. Colocando as frutas no chão ao lado dele, na base da figueira sagrada, Lumpaka começou a gritar: "Oh, ai de mim! O que devo fazer? Querido pai, o que será de mim? Sri Hari, por favor, seja misericordioso comigo e aceite estes frutos como uma oferenda." Então, nesse dia, se você oferecer qualquer fruto ou um incenso, com esse espírito aqui, é muito auspicioso. Novamente, ele foi forçado a ficar acordado a noite inteira, sem dormir, mas nesse meio tempo, a toda a misericordiosa suprema personalidade de Deus, o Senhor Madhusudana, ficou satisfeito com a humilde oferta de Lumpaka, de frutas de floresta, e a ele as aceitou. Lumpaka inadvertidamente observou um jejum completo de Ekadasi e pelo mérito que ele colheu naquele dia, ele recuperou o seu reino sem mais obstáculos. Ouça, ó Yudhishthira Maharaj, o que aconteceu com o filho do rei Mahismata. Quando apenas um fragmento do mérito brotou dentro de seu coração, quando o sol se ergueu lindamente no céu no dia seguinte ao Ekadasi, um belo cavalo aproximou-se de Lumpaka como se o procurasse e parou ao lado dele. Ao mesmo tempo, uma voz de repente passou do céu azul claro dizendo: "Este cavalo é para você, Lumpaka. Monte-o e saia rapidamente dessa floresta para cumprimentar sua família. Ó filho do rei Mahismata, pela misericórdia do Senhor Supremo, Vasudeva, e pela força do mérito que você adquiriu por observar Sapala Ekadasi, seu reino será devolvido a você sem quaisquer obstáculos adicionais. Tal é o benefício que você obteve ao jejuar nesse dia mais auspicioso. Vá agora para o seu pai e desfrute do seu lugar de direito na dinastia."
Ao ouvir essas palavras celestiais ressoando do alto, Numpaka montou no cavalo e voltou para a cidade de Champavati. Pelo mérito que ele acumulou ao jejuar no Sapalekadasi, ele tornou um belo príncipe mais uma vez e foi capaz de observar absorver sua mente nos pés de lótus da suprema personalidade de Deus Srihari. Em outras palavras, ele se tornou meu devoto puro. Numpaka ofereceu ao seu pai, o rei Mahismata, suas humildes reverências e mais uma vez aceitou suas responsabilidades principescas. Vendo seu filho tão decorado com ornamentos Vaishnavas, Atilaka Urdhva Pundra, o rei Mahismata deu-lhe o reino e Numpaka governou sem oposição por muitos e muitos anos. Sempre que o Ekadasi vinha, ele adorava o Senhor Supremo Sri Narayana com grande devoção. E pela misericórdia de Sri Krishna, ele obteve uma bela esposa e um belo filho. Na velhice, Numpaka entregou seu reino a seu filho, assim como seu próprio pai fizera, o rei Mahismata, e entregou a ele. Numpaka então foi para a floresta para dedicar e concentrar sua atenção para servir com grande gratidão ao Senhor Supremo com mente e sentidos controlados. Purificado de todos os desejos materiais, ele deixou seu antigo corpo material e voltou para o lar, voltou para o Supremo, alcançando o lugar próximo aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Ó Yudhishthira, aquele que se aproxima de mim, como fez Numpaka, ficará completamente livre de lamentações e ansiedade. De fato, qualquer um que observar adequadamente esse glorioso Sapalekadasi, mesmo sem saber como Numpaka, se tornará famoso neste mundo. Ele se tornará perfeitamente liberado na morte e retornará à morada espiritual de Vaikuntha. Disso não há dúvida. Além disso, aquele que simplesmente ouve as glórias do Sapalekadasi obtém o mesmo mérito obtido por aquele que realiza um Rajasuya Yagya. E, no mínimo, ele vai para o céu em seu próximo nascimento, onde está a perda. Assim termina a narração das glórias do Pausa Krishna Ekadasi ou Sapalekadasi do Bhavishya Uttara Purana. Olha, meu amigo, minha amiga, obrigado assim pela sua atenção, pela sua audiência aí, por ter escutado nossa história, E bom jejum para você, que você consiga fazer da sua maneira aí que nós explicamos aí, tá certo? Duvide tudo, depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser tarde, cante, Hare Krishna, seja feliz.